A história de Esther vai te emocionar não por ser uma história heróica e de grande demonstração de força, mas por ser uma prova de como o poder de Deus pode agir até nos momentos em que jamais imaginamos que fosse possível. Fique até o final para ouvir essa linda narrativa que aquece o coração e deixa uma pergunta: será que Deus tem algo reservado a você, como teve para Esther? Venha assistir e se emocionar. Esther, a rainha escolhida por Deus para salvar um povo. O imenso palácio de Susã se erguia no coração do Império Persa, repleto de ouro, pedras preciosas e tapeçarias luxuosas. Ali, o rei Assuero governava com poder absoluto sobre 127 províncias, estendendo-se da Índia até a Etiópia. Festas grandiosas eram realizadas, demonstrando a glória e a riqueza de seu reino. Mas dentro dessas paredes de mármore e colunas imponentes, uma trama invisível estava sendo tecida. Deus estava prestes a levantar uma improvável heroína, uma mulher que arriscaria tudo para salvar o seu povo. Inscreva-se no canal para acessar as histórias mais fabulosas da Bíblia. Uma jovem órfã no meio do império. Entre os milhares de súditos desse vasto império, havia uma jovem chamada Hadassa. Órfã desde pequena, foi criada por seu primo Mordecai, um judeu que trabalhava no palácio do rei. Eles pertenciam ao povo de Israel, que havia sido levado cativo para a Babilônia anos antes e agora vivia espalhado entre as províncias persas. Embora fosse chamada de Hadassa entre os judeus, no meio persa ela era conhecida como Esther, um nome que significava estrela. Esther não possuía riquezas, nem influência, nem qualquer poder que a destacasse. Era apenas uma moça simples, mas que carregava dentro de si algo que não poderia ser medido por ouro ou posição. Um coração disposto a obedecer a Deus. E ela não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. A escolha de uma nova rainha. Em um dia de grande celebração, o rei Assuero ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, comparecesse diante de seus convidados para exibir sua beleza. Mas Vasti, recusando-se a ser tratada como um mero troféu, negou-se a obedecer. Isso causou um escândalo na corte. Como poderia uma rainha desafiar o rei? Isso poderia incentivar outras mulheres do reino a fazer o mesmo. Conselheiros sugeriram que Vasti fosse destituída e que uma nova rainha fosse escolhida. E assim foi anunciado um decreto. Todas as jovens belas do império deveriam ser levadas ao palácio, onde seriam preparadas para serem apresentadas ao rei. Dentre elas, uma seria escolhida como nova rainha. Esther foi uma das jovens selecionadas. Mordecai, seu fiel tutor, advertiu-a antes que ela partisse para o palácio. Não revele sua origem judaica, apenas confie em Deus. Assim, Esther foi levada aos aposentos das mulheres, um lugar reservado e luxuoso dentro do Palácio Real, onde passou por 12 meses de preparações intensas. Durante 6 meses, seu corpo foi tratado com óleos de mirra, que deixavam sua pele macia e exalando um aroma envolvente. Nos 6 meses seguintes, ela foi coberta com perfumes raros e especiarias vindas das terras mais distantes do império, garantindo que sua presença fosse marcante onde quer que passasse. Além dos banhos perfumados, Esther teve acesso a um vestuário deslumbrante, com tecidos finos importados, bordados à mão por artesãos habilidosos. Seus cabelos eram penteados cuidadosamente, adornados com joias preciosas. Cada detalhe de sua aparência era meticulosamente preparado para o momento em que seria apresentada ao rei. Mas apesar de todo o esplendor e riqueza que a rodeavam, Esther não se deixava levar pelo luxo. Havia algo nela que transcendia a beleza exterior. Sua humildade e graça cativavam todos ao seu redor. Ela conquistava corações não apenas com sua aparência, mas com sua doçura e sabedoria. Finalmente, chegou o grande dia.
O palácio resplandecia com a luz das tochas douradas e os corredores estavam repletos de murmúrios sobre a nova candidata ao trono. Quando Ester atravessou os portões e foi conduzida até a presença do rei, um silêncio reverente tomou conta da sala. Sua postura era firme, seu olhar sereno e sua presença emanava uma elegância natural que nenhuma outra mulher ali possuía. O rei Xerxes, acostumado a ver as mais belas mulheres do reino, ficou instantaneamente fascinado. Nenhuma outra jovem havia despertado nele tamanha admiração. Havia algo especial em Ester, uma luz invisível que atraía sua atenção mais do que todas as joias e vestes luxuosas combinadas. Sem hesitação, o rei ergueu a coroa real e a colocou sobre a cabeça de Ester, proclamando-a rainha da Pérsia. O salão inteiro explodiu em aplausos e aclamações. A jovem órfã judia, outrora desconhecida e sem posição, agora se tornava a mulher mais poderosa do império. Seu destino mudara para sempre e seu nome ficaria marcado na história para sempre. A conspiração contra os judeus. Enquanto Ester se acostumava à vida no palácio, seu primo Mordecai continuava atento aos acontecimentos ao redor. Ele trabalhava perto dos portões do palácio e, certo dia, ouviu 2 oficiais tramando um plano para assassinar o rei. Sem perder tempo, Mordecai enviou uma mensagem a Ester, que imediatamente alertou Assuero. Os conspiradores foram capturados e executados, e o ato heróico de Mordecai foi registrado nos livros reais. Mas logo outra ameaça surgiu, muito maior e mais terrível. Um homem chamado Amã, um alto oficial do rei, havia sido promovido a uma posição de extrema autoridade. Orgulhoso e arrogante, exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mordecai recusou-se a fazer isso. Ele só se curvava diante do Deus de Israel. Essa recusa acendeu uma chama de ódio no coração de Amã. Ele não queria apenas destruir Mordecai. Queria exterminar todos os judeus do reino. Astutamente, Amã convenceu o rei a assinar um decreto ordenando que, em um determinado dia, todos os judeus do império fossem mortos. O decreto foi espalhado por todas as províncias e o pânico tomou conta do povo de Israel. O chamado de Ester. Quando Mordecai soube do decreto, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e chorou amargamente pelas ruas de Suzã. Ele enviou uma mensagem urgente a Ester. Você precisa interceder pelo nosso povo. Peça ao rei para revogar este decreto. Mas Ester estava assustada. Aproximar-se do rei sem ser chamada era um crime punível com a morte. A menos que o rei estendesse o cetro de ouro, ela seria executada. Mordecai então respondeu com palavras que estremeceram o coração de Ester. Não pense que, por estar no palácio, escapará. Se você se calar agora, Deus enviará livramento de outro lugar. Mas quem sabe se não foi exatamente para este momento que você foi feita rainha? Ester sabia que não poderia se esconder. Então decidiu agir. Jejuem por mim durante 3 dias e 3 noites. Eu também jejuarei. Depois irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. A coragem de uma rainha. No 3º dia, Ester vestiu suas roupas reais e caminhou lentamente até o salão do trono. O coração batia forte. A cada passo, o medo tentava dominá-la. As portas se abriram. O rei estava sentado em seu trono, cercado por guardas e conselheiros. O silêncio se fez no salão. Ester prendeu a respiração. Se o rei não aceitasse sua presença, ela morreria ali mesmo. O rei olhou para ela e estendeu o cetro de ouro. Ela estava salva. Mas Ester não revelou seu pedido de imediato. Sabendo que precisava agir com sabedoria, convidou o rei e Amã para um banquete. No 2º banquete, quando o rei perguntou novamente o que ela queria, Ester finalmente revelou. Meu pedido é que minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas, pois fomos condenados à morte.
Assuero, surpreso, perguntou: quem ousaria fazer isso? Esther apontou para Amã: esse homem perverso. O rei, furioso, ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O decreto de morte não podia ser anulado, mas um novo foi escrito. Os judeus poderiam se defender. No dia marcado para o massacre, em vez de serem destruídos, os judeus triunfaram. O legado de Esther. Graças à coragem de Esther, o povo judeu foi salvo. O dia que marcaria sua destruição se tornou um dia de vitória, celebrado até hoje na festa de Purim. A história de Esther não é apenas um relato do passado. É um testemunho de que Deus levanta pessoas comuns para propósitos extraordinários. Pois quem sabe, talvez você também tenha sido colocado onde está para um tempo como este.